Alô, Fábio Nasri, AM São Paulo. Vamos falar hoje do último capítulo do nosso livro, o capítulo 20. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que nós consigamos ajudar o entendimento dessa obra fantástica, psicografada pelo nosso Chico. Vamos tentar compartilhar a tela aqui. Muito bem. Bem, vamos falar então da comovente surpresa do capítulo 20. O capítulo começa com ele descrevendo um pouco de como é um líder, né? Ele começa a falar do Druso. E isso faz pensar, né? O Druso, ele tinha características de liderança que são bem interessantes de nós observarmos, porque nós sempre imaginamos que o líder é aquele sujeito sempre é, seguro, né? E de fato é. E o Druso ele era muito seguro. Mas ele tinha uma característica: toda vez que tinha um problema, ele convidava as pessoas a orar. Toda vez que tinha alguma intempérie, alguma grande ameaça naquela instituição, todos oravam. E eu fico pensando se a gente de fato ora toda vez que tem um problema, né? Ele, além disso, tinha uma coisa fantástica, que era uma intangibilidade moral. Isso é característica de todo grande espírito. É aquela pessoa que não se deixa abater, não se deixa levar pela mínima circunstância, mesmo que possa levar uma vantagem, mesmo que possa, de alguma forma, burlar algum caminho, achar algum atalho. Não. Sim, sim, não, não. O que é não, o que é sim, não importa. Isso é uma característica que eu acho que a gente deveria ter na nossa vida. E ele era humilde, né? Ele era humilde. Sabia ser firme sem rispidez. Esse é um outro aprendizado difícil. Porque, frequentemente, nós, quando queremos ser firmes, nós muitas vezes acabamos sendo ríspidos. Os espíritos superiores, eles são dóceis. Apesar de serem firmes, eles são dóceis. Eles não são ríspidos, são justos, não são parciais. Eles são bondosos, mas bondosos não significa ser fraco. Bondoso significa ser só bondoso, o que por si só já é demais. Ele tinha uma característica que ele valorizava não só o conselho dos grandes espíritos, mas também dos humildes, dos votos dos sofredores que batiam à porta. Ou seja, apesar dele ter com certeza vários chefes, ele não valorizava só a opinião deles, ele valorizava a opinião de todos. E ele era presente na cabeceira de todos os irmãos e ele sofria com eles e passava noites com eles. Então, essas são características de um espírito superior. Eu sei que todos nós queremos ser espíritos superiores e com certeza seremos algum dia, porque a caminhada ela é inexorável. E eu sei também que muitas vezes, quando a gente se depara com esse tipo de característica, nós frequentemente falamos: meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Isso é um erro que nós fazemos com frequência. Se nós tivermos estas características, bem como aquelas que estão no Evangelho, na página do que é ser um bom espírita, ou do que é ser um bom cristão, nós vamos chegar lá se nós soubermos exatamente e tivermos exatamente estas características dentro, pelo menos registradas, porque quando você tem alguma coisa registrada dentro de você, você, se você dá uma escorregada, tudo bem, pode ser que você escorregue, mas lá dentro você fala: pisei no tomate. Você vai pisar uma vez, vai pisar duas, na terceira você não pisa mais, mas você precisa ter isso printado, porque afinal
segundo o Evangelho, né, segundo o Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina. A lei divina está na nossa consciência. Então, toda vez que nós viemos para a Terra, foi colocado lá dentro daquele pacotinho a lei divina. Né? E Druso exerceu isto. Né? Bom, ele estava ali na sua lida, né, no seu atendimento, quando chegou uma mulher sofredora, cadaverizada, corpo serviciado, trapos imundos, os dedos terminavam em formas de garra, o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, e que falavam, né? Só a forma dela já dizia que aquela sofredora, como o próprio nome diz, havia realmente passado poucas e boas. Tem algumas características nesses espíritos que a gente pode começar a se aperceber. Primeiro, existe muitas vezes uma certa involução do nosso perispírito, não que ele involua, mas a aparência começa às vezes a aparecer garras, podem aparecer inclusive caudas, tem espíritos que no seu perispírito regridem, né? O espírito não regride, tá? Essa é uma questão mais da forma do que necessariamente do espírito. E tinha também a questão da hipertrofia, né? Que falavam sem palavras aí nos seus longos tormentos que fora vítima. E nessa hora se aplicavam passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, né, depois dos passes, quando você libertava, você começava a se atentar, começava a receber fluido, porque o que é o passe? É transfusão fluídica. Você imagina que aquele espírito, coitado, não via fluido já de alguma qualidade faz um tempo, né? E começou a se movimentar pela força magnética. E o Druso percebeu, começou a trabalhar no cérebro, porque se ela estava lá, se ela foi trazida para aquele lugar, foi para um atendimento. E toda vez que chega um paciente para nós que somos médicos, a gente procura fazer anamnese. Não só nós médicos, os psicólogos, odontologistas, fonoaudiólogos, todo profissional de saúde quer saber por que o paciente está lá, não quer? Mas se ele não tem condição de falar, a única forma é de você usar dos recursos da ativação do cérebro. E foi isso que o Druso fez. Na hora que o Druso fez isso, ele despertou as memórias através da transfusão fluídica. Né? E existem várias passagens sobre isso na série André Luiz e em outros livros espíritas, onde você usa recursos da tela mental, ou seja, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos está gravado no nosso espírito, está gravado na nossa mente. Então, o Druso usou esse recurso. E nós usamos também, tá? Então, às vezes, quando nós não queremos lembrar alguma coisa, muitas vezes nos passes, quando nós recebemos a transfusão fluídica, nossa mente começa a se ativar e começa a se aperceber de uma série de questões. Bom, mas nessa hora, quando ela recebeu esse aporte, né, ela falou: tragam meu esposo. Druso me perdoará. Estou cansada, vencida. Por amor de Deus, liberte-me, liberte-me. Quero ar puro. Aí o pessoal que estava ali estremeceu. Porque você recebe vários espíritos, mas nem sempre os espíritos já te mencionam de cara, né? E ela falava: conduzam-me à presença de meu esposo para que me ajoelhe. Druso retirar-me-á do local dos reprobos. Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Então vocês vejam que na hora ela percebeu que estava num lugar diferenciado. Mas ela não viu Druso.
porque ela tinha uma fixação mental que não permitia que ela visse o Druso naquele momento. E aí perguntaram para ela, né, como te chamas? Porque se ela mencionou o Druso, é porque provavelmente ela o conheceu. E ela disse que ela era esposa do Druso. Aí começa um método basicamente muito interessante que vocês vejam que é usado em toda a comunicação mediúnica, seja nos centros espíritas, sejam fora dos centros espíritas, e vocês estão vendo que esse tipo de comunicação também acontece no mundo espiritual. Aí ela respondeu, Aida. Aí o pessoal já deu aquela estremecida, porque eles conheciam Aida. E ela responde, perguntam para ela, você conhece mais alguém? Tem mais alguém nessa história? E isso é outra parte da confirmação espírita. Veja, ela já falou que era casada com Druso, ela já deu o nome dela e, pelo visto, o Druso era mesmo o esposo dela, e ainda assim eles perguntaram mais uma informação. Então, toda vez que vocês estiverem frente a uma comunidade única, a gente tem que fazer esse tipo de percurso. O máximo de informação possível que vocês puderem checar é importante. Não se deixem levar por qualquer comunicação, né? Porque pode ser um espírito que faz se passar e nem sempre ele, em algum momento, ele escorrega. Então, sempre vocês têm que checar, contra-checar, rechecar. E aí ela fala assim: lembro-me, meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias. Era um jovem médico de nome Silas, que estava do lado de Deus. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental que se ajustava, exclamou sussurrante: Onde está Silas que não me ouve? Então, ela não conseguia ver. A princípio, contrariava-se com a minha presença, entretanto, com o tempo, tornou-se um filho do coração. Silas, quem me faz recordar o passado? Ela estava querendo saber onde ela estava, mas naquela hora, com certeza, os amigos espirituais não iam deixar a perceber, não a condição de entendimento de toda a situação dela. Ela não sabia, ela sentia, mas não sabia. E não poderia saber, porque se soubesse, corria um grande risco dela se desestabilizar. Veja, provavelmente, para um espírito deste nível, ser trazido nestas condições, muita coisa aconteceu antes. Provavelmente o processo de resgate desse espírito já estava sendo planejado há algum tempo e provavelmente ela já tinha sido colocada numa condição especial que era exatamente para não se perceber, porque senão ela poderia se desestabilizar. E aí ficou claro para André Luiz que Lísias havia sido filho de Druso em uma outra encarnação. E que a pobre dementada era Aida, a madrasta que sofria. E vejam que interessante. Lísias e Druso haviam sido pai e filho. E nos trabalhos nos quais a gente viu ao longo do livro todo, vocês, nem o André Luiz perceberam, eles percebiam sintonia entre os dois, como se tivesse uma harmonia. Mas não havia entre eles nem nada que pudesse chamar a atenção no que se refira a uma relação pai-filho. Olha só que interessante. Isso é bom para a gente começar a perceber que tudo aquilo que a gente hoje em dia leva na nossa vida cotidiana, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com as nossas companheiras, quando chega lá do outro lado, quando o vínculo é bom, sobra um respeito, sobra um apreço.
mas toda aquela paixão desenfreada muitas vezes é descaracterizada. Isso não significa desamor, pelo contrário, você precisa ter muito amor e estar junto com alguém que foi seu filho ou foi seu pai, trabalhar ombro a ombro, com humildade, com cumplicidade, sem se deixar contaminar por uma série de questões que, com certeza, eles, como pai e filho, viveram aqui. Então, isso é interessante. A gente aqui, às vezes, se bate, arranca os cabelos, quer matar, quer roubar, quer literalmente fazer o diabo, muitas vezes. Gente, não adianta nada. Quando chega lá, você vai, às vezes, trabalhar lado a lado. Né? E o importante é esse sentimento que fica de amor. Isso é o amor, né? Na prática. E os dois, então, se ajoelham, porque eles esperaram muito por esse dia. Obrigado, Senhor. Como eles esperavam por esse dia. Agora que devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dai-me forças para que eu possa erguê-la no abismo de sofrimento em que se precipitou por minha culpa. E aí nota-se o esforço para continuar clamando a compaixão, mas ele começa a chorar. Então, provavelmente houve alguma história aí, provavelmente a Aida não está nessa condição só por uma questão dela, provavelmente o Druso de alguma forma participou nisso, e ele trabalhou por 50 anos nessa casa. E depois de tanto tempo, ele conseguiu reaver a ex-companheira, a ex-esposa. E o mais interessante é que quando a gente fala com o alto responde. É que a gente não vê. E o alto responde da forma mais sutil possível. Então veio do espaço uma luz safirina que fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse: estamos aqui, Druso. A gente tá te vendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: isso acontece todo dia com a gente. É que a gente não percebe. Ou alguns de fato percebem. Ou diria melhor, talvez todos nós percebamos, é que a gente nem sempre tem essa sintonia. Mas quando você faz uma prece sentida, você sente aquele calor, aquela coisa gostosa, que seja aquele minuto de paz, mas você sente, como eles sentiram. Bom, e aí, então, ficou claro para todos que havia uma história ali com o Druso, com o Ulisses, e que nesta história a Aida acabou escorregando. E veja, nenhum de nós vai alçar qualquer voo na evolução se nós não repararmos as nossas questões. Eles ficaram muito felizes pela Aida, mas com certeza eles ficaram felizes por eles mesmos. Porque por mais que você colhe amizades, por mais que você ajude, por mais que você se desenvolva, sempre vai ficar aquela nódoa. Sempre vai ficar uma coisa parada ali na garganta, do tipo: ai, Jesus, me ajuda a me livrar desse peso. E sempre fica um pezinho ali no coração. E é esse peso no coração que tanto Druso quanto Lísias traziam. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E isso acontece com todos nós. Por isso, vamos aproveitar essa encarnação, porque, gente, nós não estamos aqui a passeio. Com certeza, ao longo da vida, vão haver laços e embaraços, quer que seja com uma pessoa, com uma tarefa, com uma condição, com uma missão. E às vezes a gente não tem nem ideia do que é. Mas frequentemente a gente foge desses compromissos.
mas foge como o diabo foge da cruz. Depois fica lá 50 anos trabalhando, esperando para ter uma nova chance. E aí? Né? Eles precisavam ressarcir esse débito. E aí, para surpresa de todos, Lísias comenta com André Luiz o que vai acontecer. Dentro de 3 dias. Eu fico pensando aqui, né, se a gente tivesse que fazer esse planejamento, não, vai ali, não, provavelmente, imagina, você teve um negócio desses, né, se fosse aqui na Terra, o que vocês acham que ia acontecer? Ah, não, vamos planejar uma viagem então, vamos comemorar no restaurante. Nossa, minha mãe voltou, ela voltou mal, tal. Então agora vamos fazer uma viagem, né? Vamos tirar férias. Nada disso. 3 dias, gente. 3 dias. 3 dias, Druso já ia deixar o cargo, já tinha quem ia assumir, e ele ia encarnar. Ia encarnar primeiro, depois ia encarnar a primeira esposa dele, eles iam se consorciar, aqui isso já estava tudo planejado. Então o alto, gente, já tinha tudo isso planejado. Druso se emocionou ao ver Aida, mas provavelmente ele já sabia que ela viria, ele sabia que estava por vir, porque provavelmente todo esse plano encarnatório foi com a anuência dele. E com certeza com a anuência da primeira esposa dele, que já poderia estar em outros planos. Mas a exemplo, né, da mãe do André Luiz, ela voltaria para a Terra. Né? E ela, então, aceita voltar, se consorciar com Druso, como haviam feito na outra encarnação. Eles receberiam Lísias como primogênito, e depois os 3 iam receber Aida, que, veja, não viria numa condição fácil. Não adianta a gente imaginar que a Aida vai vir saudável, tal. Ela virá com consequências. Né? Provavelmente não vai ser algo fácil e não vai ser algo simples. Né? Mas eles, os 3, vão reabilitar a história deles e vão quitar a dívida que eles têm. E aí espera-se que em breve eles poderão ascender. E aí, sabendo disso, demorou mais 3 dias para eles estarem ali na passagem do cargo do Druso. Tinham 300 pessoas, veja, 300 pessoas hoje dá um hospital bem razoável, né? É uma instituição com 300 espíritos ali que foram se despedir, isso para quem tinha condição de ir. E foi uma grande emoção. Eu recomendo a vocês que, neste capítulo, leiam a prece de Druso. Sabe, eu acho importante a gente ler as preces. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu era menor, e eu li os livros espíritas, né? Eu estava ainda na faculdade de medicina. Quando chegava a hora da prece, eu dava uma pulada, porque eu queria saber da história. Vamos combinar, né? Gente do céu, como eu era criança, literalmente. Hoje eu paro nas preces. Sabe por quê? Porque a gente aprende a fazer prece. Eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. Eu não sabia fazer prece. Eu ia naquela coisa automática, sabe? Pai Nosso, que estás no céu. Gente do céu. Mas quando você vê essas preces, você começa a perceber que a prece não é nada mais, nada menos que um diálogo. É falar com Deus. São lindas as preces. A prece de Druso é de uma beleza maravilhosa. E veja, vamos aqui só a título de curiosidade fazer umas contas. Vamos fazer umas contas. Esse livro é de 57. Suponha que a história tenha sido contada mais ou menos na mesma época em que foi psicografada, até porque foi o André Luiz que contou, né? Que Druso tenha encarnado em 57, 58.
Que ele tenha tido Lísias com o quê? 25 anos, 24 anos. Então Lísias nasceu em 1982, 81, 80. Então, gente, Lísias hoje é um médico que está por aí. Deve ter seus 38 anos. Imagina que médico que Lísias deve ser. Imagina, Lísias, Aida, Druso também deve estar por aí. Deve estar velhinho, né? Se é que está encarnado ainda. Mas isso que eu acho legal. Porque assim, vocês vejam, assim como Lísias, tem vários que foram educandários para serem médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, não importa. Todos nós recebemos uma instrução para estarmos aqui, para cumprirmos a nossa missão. Por isso que eu peço a vocês, no final desse livro, tão bonito, não joguem a sua encarnação fora. Não jogue. Aproveite cada minutinho aqui. Tudo que você puder fazer de bom. Não fuja dos nossos irmãos. Não importa a condição que a pessoa esteja, ele é nosso irmão. E se determinada situação se apresentou para você, se determinada pessoa apareceu na sua frente ou na sua vida, tem uma razão de ser. Então, terminamos esse livro, mais um livro da série. Esse livro é belíssimo, eu tenho certeza que ao longo dele tivemos vários aprendizados. E eu desejo que vocês fiquem em paz e pensem muito nas coisas que aprendemos juntos. Um forte abraço. Fique com Jesus em seu coração. É isso, pessoal. Eu agradeço estar com vocês e até a próxima.